meus amores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, já faz uns 15 dias que o meu vizinho tá com uma reforma interminável na casa dele. Eu sei que é muito ruim ficar ouvindo áudio assim, né? É terrível, eu sei que é muito ruim. Então, eu tô na minha produção aqui, eu já fiz todos os meus recheios, eu tirei meu filtro daqui, então eu tô com a minha bancada livre aqui agora na pia. E meus recheios já estão prontos, já tá tudo aqui no canal. Mas eu vou ensinar pra vocês agora uma massa, né, que é a massa do meu bolo de encomenda de hoje. Tá até aqui o pedidinho anotadinho bonitinho. E aí eu vou passar pra vocês, tá? Mas eu vou gravar o áudio por cima, porque é ruim, tá muito barulho. Daqui a pouquinho o rapaz que tá lá embaixo arrumando a minha porta vai ligar também a furadeira dele. Então assim, se inscreva, que eu tô gravando pra vocês no perrengue. Valorize essa confeiteira aqui. Já ative o sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos. E também já deixa aqui nos comentários de onde você é, tá bom? Que eu vou responder uma por uma. Ou um por um. E vamos lá que eu tenho muita coisa pra fazer. Bom, meus amores, enfim, a paz. Vou começar a fazer aqui a minha massa. Muito facinho de fazer, gente. Porém, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Porque a base da nossa massa vai ser feita com merengue francês. Então, aqui eu estou com as minhas claras, o açúcar, vou colocar a baunilha e vou levar essa misturinha aqui para bater na batedeira, até ele formar realmente o merengue francês, gente. Vocês sabem que tem 3 tipos de merengue, se você não sabe, é o merengue francês, o italiano e o suíço, tá? E aí, esse daqui é o merengue francês, que ele não precisa de fogo. É só você simplesmente pegar o seu açúcar com as claras e bater muito bem, tá bom? Então, agora taca ali pau, deixa ele bater aí e olha só que coisa mais linda. Se eu quisesse fazer um suspiro aqui, gente, ele já tava no ponto certinho. Mas, Bruna, por que você tá fazendo dessa forma? Porque fazendo dessa forma eu garanto que o meu açúcar se dissolva por completo. E aí não fica aquela película em cima do bolo, aquela melequeira só, tá bom? Agora que ele formou o merengue francês aqui, aí sim eu venho com as gemas. É super importante, tá? Não esqueça de colocar as gemas, gente, porque a gema é o que dá toda a estrutura para nossa massa. É onde tem a maior concentração de gordura no ovo, vai deixar a nossa massa úmida, sem contar que vai trazer ali o ligamento para todos os ingredientes que estiverem presentes nessa massa, tá? Por exemplo, se fosse uma massa de chocolate, é ela que ajudaria a dar liga na farinha, com açúcar, com a água, com o óleo, entendeu? Ou com a manteiga. Enfim, a gema é super importante, tá? E agora aqui, gente, com ele ainda em movimento, eu vou adicionar o leite e a margarina ou manteiga derretida, tá? A fonte de gordura aqui da nossa massa vai ser a margarina. Poderia ser o óleo também, tá? Mas aqui eu fui fazer com margarina para poder mudar um pouquinho. Sem contar também que esse bolo, ele iria ficar exposto. E a cliente já tinha me dito isso. Então, eu já falei, pensei comigo, né? Tudo bem, tava friozinho, gostoso, mas mesmo assim eu vou fazer uma massa amanteigada, né? Ou então com base de margarina, porque daí ele consegue ficar mais tempo fora da geladeira tranquilamente, tá? Porque, gente, a massa, quando ela é amanteigada, ou então com margarina, ela tem mais estrutura. Então, em dias quentes, ou então quando for um bolo exposto mesmo, sabe? Um bolo de exposição, onde vai ficar ali exposto na mesa, você sempre faça massa amanteigada, tá? Porque ela aguenta mais tempo fora da geladeira. A massa com óleo, ela é um pouco mais fofinha, mais úmida. Então, assim, tem que ser uma massa refrigerada mesmo, sabe? Com um recheio um pouquinho mais fluido, não pode ser, por exemplo, uma trufa. Já massa manteigada, ixi, até cimento, se tu colocar, ela aguenta. Agora aqui eu fui adicionando a farinha de trigo e o fermento aos poucos. E aí, em movimentos circulares, gente, eu fui envolvendo aí, agregando toda a minha farinha na minha massa, tá? Nesse momento, o meu forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E aqui eu vou dividir essa massa em 2 assadeiras. Eu vou fazer um bolo na forma 20 por 10. E aí eu coloquei essa massa também numa outra assadeira que eu fiz uma massa só para 2 ocasiões. Um pro meu bolo de encomenda e o outro pro meu bolo de pote. Pro bolo de encomenda eu coloquei apenas um disquinho de papel manteiga no fundo. Eu não unto as laterais. E pro bolo de pote, gente, eu passei apenas desmoldante
no fundo da minha assadeira, tá? E agora eu vou levar essa belezinha pra assar a 180 graus por no mínimo 45 a 50 minutos. Amores, olha só o bolo, que coisa mais deliciosa, tá? E eu vou cortar ele aqui porque eu já vou começar a montar esse bolo. É uma massa branca, recheio de ninho, recheio de chocolate com morangos. Então vamos lá, gente. Meu vizinho finalmente ele deu uma trégua. Mas eu não vou nem ficar falando muito, sabe? Porque senão essa massa ela fica extremamente fofa, úmida, simplesmente deliciosa, tá? Ó. Vem aqui. Puxo. Olha só essa massa, que delícia! Tá, ó, bem retinha, bem gostosa. Fofa, gente. Fofa, fofa, fofa. Vou começar a fazer a montagem do bolo, gente. Lembrando que eu comecei a fazer esse bolo no mesmo dia que eu realizei a entrega. Eu não sou muito fã de fazer esse processo. Eu gosto sempre de fazer o bolo no dia anterior. Mas essa semana, gente, foi uma loucura. Então, não consegui fazer o bolo no dia anterior. Mas deu tudo certo, ficou uma delícia, tá? Mas sempre façam no dia anterior. Eu sempre higienizo meus morangos bonitinho, deixo ele num papel toalha, né, pra ele poder ficar bem sequinho. E eu corto ele apenas no meio, eu não fico manipulando muito os morangos, tá? Coloco sempre em contato com a massa e o recheio por cima. Aqui era morango com leite ninho e a outra camada era de chocolate, tá bom? Gente, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Tô trabalhando num projeto muito legal, que eu estou desenvolvendo o meu segundo e-book, só que dessa vez com uma condição maravilhosa, gente. Porque além do e-book, eu vou unificar todos em um e-book só. Eu tinha 4 e-books, agora vai ser apenas um. Porém, com todas as receitas e extras, que eu vou colocar mais receita pra vocês. E sem contar também, gente, que vai ter vídeo aula. Então, como se fosse um curso. Mas calma, que no decorrer da semana aí eu vou postando pra vocês aí como que vai ser. Porque, gente, vai ser top. Fiquem ligadinhas aí, hein? Agora, bora botar esse bolo pra prensar na geladeira. Bom, amores, vou começar a decoração do bolo, tá? Falta mais ou menos 1h30 pra eu realizar a entrega desse bolo. E eu gosto sempre de deixar um espacinho, né? O bolo tá combinado pra 5 horas, no caso de hoje. Então, eu vou lá e decoro um pouquinho antes, né? Eu consegui fazer minha decoração bonitinha, sem pressa. Ó. É eu começar, gente, a decorar meu bolo com essa amiga, essa maquita dele. Meus amores, no final das contas não deu certo. Meu vizinho tava super inspirado, deixa o bichinho reformar a casa dele. Mas aqui está o nosso bolo, super prensado. No total, ele ficou aproximadamente umas 2 horas no congelador. Ele não congela, tá? Ele fica bem estruturado, mas ele não chega a congelar porque não dá tempo. Como eu faço, gente? Eu sempre faço meu chantininho. Eu nunca... É bem raro mesmo eu decorar o meu bolo apenas com chantilly, tá? E eu deixo meu chantininho bem poroso, para depois eu devolver a umidade dele, hidratando ele com creme de leite, tá? Tem aqui no canal a receita do meu chantininho, ele é maravilhoso, super estabilizado. E aí, o que eu faço? Eu sempre faço uma pré-camada no bolo. Primeiro, para grudar todos os farelinhos, apesar que bolo amanteigado, gente, não esfarela, tá? Não é que nem um bolo à base de óleo, por exemplo, que solta bastante farelinho. Mas mesmo assim, já é minha mania. Eu gosto de fazer dessa forma. Porque também, né, o segundo motivo por que eu faço isso, fica espacinhos no recheio, no prato. Então, esses espacinhos, esses buraquinhos, formam bolhas de ar. E aí, quando você vai decorar, sabe quando você vai espatular que começa a formar um monte de bolinha de ar? É por conta desse excesso aí de ar dentro desses buraquinhos. E aí, quando eu faço essa pré-camada de chantilly ou de chantininho bem porosinha, é mais para poder firmar mesmo. Aqui parece que tem bastante chantilly, mas não tem, porque depois eu ainda venho com a espátula para retirar todo o excesso. Eu faço isso justamente para poder tampar bem os buraquinhos. Vocês podem perceber que eu dou ênfase na parte do recheio. Eu passo na parte de cima do bolo, passo bem rente ao prato também, sabe? Para ficar bem preenchidinho mesmo. E aí depois eu venho com a espátula e retiro todo o excesso. Agora, olha a diferença, gente, desse chantininho. Aqui ele já tá hidratado. Olha a diferença do chantininho que tá no bolo pro chantininho que tá no pote. Aqui ele já tá super hidratado, tá? Eu
sempre hidrato com creme de leite. Eu gosto muito de hidratar com creme de leite, até mais do que com leite condensado, tá? Eu acho que com leite condensado fica muito bom, mas ele altera muito o sabor, fica um bolo muito enjoativo, muito doce. Eu sou formiga, eu adoro açúcar, mas eu não suporto quando o cliente chega em mim, a gente fala bem assim, ai, Bruna, achei o seu bolo muito doce. Essa frase pra mim, gente, não faz sentido algum. Então, pra evitar a fadiga, eu já hidrato o meu chantininho com creme de leite ou com leite. Eu só não gosto de hidratar muito com água, tá? Mas com leite e com creme de leite eu gosto de hidratar, legal. Sempre coloco meu chantininho numa manga de confeitar, porque daí na hora que eu vou realizar a decoração do bolo, fica mais fácil pra fazer espatulagem. Aqui, gente, eu vou fazer o wave cake. Ou seja, eu vou decorar esse bolo apenas com uma decoração lateral. Uma coisa bem minimalista, mas que fica um charme. Agora que eu apliquei todo o meu chantininho no bolo, eu venho com a espátula e vou retirando todo o excesso, tá? Então, eu vou alisando bem aqui na parte de cima e já vou retirando todo o excesso. Como eu falei pra vocês, eu não fiz trabalho em bico. Se eu fosse, por exemplo, fazer um bolo todo em rosetas, eu não iria colocar, gente, essa camada de chantininho, tá? Eu só ia colocar a parte porosa lá, o chantininho mais grosso, e aí logo em seguida já ia vir com as rosetas hidratadas, né? Com chantininho hidratado. Não iria fazer dessa forma. Mas como vai ser um wave cake, daí por isso que eu apliquei essa camada extra aí de chantininho já hidratadinho, bonitão, tá? Fui espatulando. Percebi que ficou uns buraquinhos, preenche esses buraquinhos com um chantininho, tá? E depois eu venho alisando todo o bolo para deixar ele bem reto, para enfim a gente fazer as nossas ondinhas aí no wave cake. Conforme você vai alisando o seu chantininho com a espátula, perceba que o chantilly vai entrando nos buraquinhos aí e aí vai retirando as bolinhas de ar, tá? Se for necessário, você aplica mais um pouquinho de chantininho, mas é super importante você preencher todos os buraquinhos, gente, para depois seu bolo não encher de bolha de ar, porque é terrível. Quando você decora um bolo e depois ele fica parecendo um balãozinho, todo cheio de bolinhas. Isso acontece muito no wave cake. E com todo o chantininho já aplicado no bolo, agora é só espatular. E, gente, essa parte, ela não tem segredo, é paciência, tá? Eu não gostei dessa espátula que eu ganhei lá na Mara Cakes. Então, voltei com a minha espátula da Blue Star, que, gente, não tem outra. Ó, aqui eu percebi que foi ficando as bolinhas, tá vendo? Um monte de bolinha. Aí eu venho com a minha espátulazinha, já coloco mais um pouquinho de chantininho, né? Só pra ele poder preencher esses buraquinhos. E eu furei. Vocês viram que eu furei as bolhas, né? E agora eu vou voltar a espatular. Ó, fui rodando pra ver se tinha mais alguma bolha. Aí eu achei mais uma bolinha ali, ó. Já entrei com a espátula. Já furei essa bolinha também. E aí eu fui fazendo isso, gente, em todo o bolo. Tem que fazer, viu? E agora, assim, com a minha espátula da Blue Star, que eu amo, aí eu fui fazendo a espatulagem, deixando ele bem retinho. Bruna, não sei espatular. Acho super difícil, gente, é técnica, tá? E você vai desenvolvendo a sua técnica conforme você vai aplicando aí, tá bom? Mas tem que treinar. Mãozinha espatulada na espátula, tá? Deixa ela bem abertona, bem espalmada mesmo na espátula. E aí você coloca o teu polegar no centro da espátula para você não fazer força para cima, para ele não virar um funil, e nem para baixo para ele não virar um cone, tá bom? A mãozinha sempre tem que estar bem espatulada bem espalmada, quer dizer, ó lá, tá vendo que a minha mão tá bem arreganhadinha? Então, eu faço isso justamente para não aplicar muita força nem embaixo nem em cima. Aqui no vídeo parece que minha mão tá torta, né? Mas não tá, gente. Ângulo sempre de 45 graus, né? 90 graus. Não pode ser... Não, 90 graus não, 45 graus. Não pode ficar nem reto para não retirar o teu chantilly e nem pode ficar muito deitada porque também vai retirar o teu chantilly aí não vai ficar legal, tá? Então deixa ela sempre na diagonal, mãozinha espalmada e bota essa bailarina para rodar. Agora eu fui tirando todo o excesso de chantilly na parte de cima, tá?
E na parte de cima eu vou fazer só uma espiralzinha, aquela espiralzinha clássica, né? Que fica a coisa mais linda. Então, na parte de cima eu nem vou me preocupar em deixar ele muito retinho, lisinho, tá? E agora eu vou fazer o wave cake maravilhoso. E, gente, eu confesso pra vocês que eu tinha muita dificuldade de fazer o wave cake. E foi ali testando, errando, que eu fui desenvolvendo aí a habilidade, mas eu tenho muito que melhorar, tá? Não tem essa, não. E eu gosto de deixar também as minhas bordinhas um pouquinho irregular, tá? Então, quando você for fazer aí, fica de acordo com o teu gosto e principalmente com o gosto do teu cliente. Aqui na parte de cima, ó, eu voltei a alisar, porque tava tudo torto, né? Então, ó, fui alisando aqui de novo, aí vi que ficou um buraquinho, já levei um pouquinho de chantilly pra lá. E agora sim que eu vi que ficou bem retinho, aí eu vou dar uma caprichada na parte de cima também. Tudo bem que vai ter as ondinhas, mas mesmo assim, né, gente? Tem que ficar bonitinho também na parte de cima. E aí, conforme eu fui espatulando, as minhas bordinhas ficaram todas irregulares de novo. Eu falei, não, pera aí, que eu preciso arrumar isso aqui de novo. Então, eu voltei com a minha espátula, por isso que eu falo pra vocês, é paciência. Espátula sempre lisinha, tá? Sempre limpinha, bonitinha, perfeita. E aí, sim, eu consigo deixar as minhas bordinhas irregulares aqui, fica bem bonitinho. E olha só, gente, que bolo perfeito, super retinho. E agora sim eu venho com o meu wave cake, tá? Eu usei a mini espátula de alumínio, de metal, de serrinha, tá? Porque daí eu consigo fazer um wave cake bem onduladinho. Só que antes de fazer meu wave cake, eu venho aqui com papelzinho toalha e vou retirando todo o excesso de chantilly aqui no rodapé do bolo, pra ficar mais fácil depois que eu fizer meu wave cake, tá? Aí eu venho só realmente reparando toda a barrinha aqui do nosso bolo. Ele fica bem limpinho. E, gente, fechou. Agora vamos lá para a parte que vocês tanto temem. Deixa eu só limpar aqui minha espátula. Ó, é essa de serrinha, tá vendo? Bem fininha. E agora aqui no ângulo legal para vocês acompanharem, gente, não tem erro, tá? Basta você fazer com paciência, não faz ondinhas muito curtinhas, tá? Faz as ondas grandes mesmo, que daí dá um destaque bem legal no bolo, tá bom, ó? Bem grande, ó, tá vendo que eu vou bem devagarinho com a minha mão? Ó. A minha mão faz movimentos devagar. A que faz o movimento rápido é o que tá girando a bailarina, tá? E olha só essas ondinhas, que coisa mais linda. O bolo, ele é branco, né? Então, ele não tem tanto destaque aqui no vídeo. Mas quando eu aplicar daqui a pouquinho o glitter, vocês vão ver. E aí, aqui em cima, eu só faço só essa espiralzinha, gente, que fica a coisa mais linda do mundo. Olha só pra isso. E o toque desse bolo são essas bordinhas irregulares, gente, fica incrível. Agora aqui, ó, com glitter cristal, eu fui aplicando o glitter em toda a lateral do meu bolo. E aí, aquela história, não glitter, gente, faz a magia acontecer. Fica a coisa mais surreal do mundo. A coisa mais linda do mundo. Do jeito que você achar legal aí, você me traz. Falei, opa, eu gosto assim. Ó, bastante glitter, ainda sobrou um cadinho. Entendeu? Eu volto no glitter pra cá. Ó. Coisa mais linda, gente. E aí, o que eu vou fazer aqui na parte de cima? Eu vou colocar um pouquinho de miçanguinha, tá? Estilo bolo de casamento. Da iceberg. Ó, vou colocar umas miçanguinhas assim, jogadinha, ó. Bem bonito mesmo.
Faz ele girando também, tá, ó. Mesmo sentido que você fez o teu bolo, você coloca ele de novo, né? Vou agora com essas miçangas um pouquinho maior. Aí essas daqui eu coloco só em pontos selecionados. Lindo. Também bem minimalista. E aí daí você lembra daquele morango que eu tinha colocado? Ó. Coloco um moranguinho aqui. Um outro moranguinho aqui. Esse bolo. Ele tá pronto, mas eu queria colocar alguma coisa no meio. Eu acho que eu vou colocar mais... Isso aqui, ó. Vou colocar mais aqui no meio, sabe? Já tem assim, ó. Fica coisinha mais e linda. Ó. Dá uma pressionadinha. Agora a gente vem aqui. Dá uma limpada na parte de baixo. Ó, um papelzinho mesmo, tá? Toalha. Você vem aqui, põe na sua espátula. Ó, deixa bem bonitinho. Pra limpar bem aqui, ó. Perfeito, gente. Meus amores, já se passaram alguns dias. Eu tô toda doida. Meu cabelo tá todo doido também. Tá secando que eu vou prender meu cabelo daqui a pouco. Vou contar um babado pra vocês. Tivemos uma reclamação desse bolo. Cliente não gostou da decoração. Vocês acreditam nisso? Fiz a decoração com tanto carinho. Mas isso acontece, normal, né? Porque o que acontece? Eu tenho um catálogo no meu WhatsApp, né? Onde eu mando para meus clientes. E aí, como ela não tinha nenhuma... Eu até contei a história pra vocês, só que o cara tava com a maquita ligada. Eu falei, vou gravar o áudio por cima porque tá terrível. Mas eu falei pra vocês que quando eu não tenho, o cliente não me dá uma referência de decoração e fala bem assim, Bruna, pode deixar por sua conta de risco, eu sempre faço uma decoração padrão. Eu não sou muito de fazer decoração de roseta ou então colocar uma cor, porque eu não sei o gosto daquele cliente, eu não sei se o cliente vai gostar ou não. Então eu tento fazer o mais chique possível. E aí, lá no meu WhatsApp, eu mandei pra ela uma foto de uma decoração, né? Básica, só de chantininho, mas era um chantininho de chocolate, tinha morango, granulado, era uma coisa mais diferente. E aí, ela falou assim, ah, não, pode ser, beleza. E eu não fiz a mesma decoração que tava na foto, né? Eu falei pra ela, olha, o seu chantininho ele vai ser branco, não vai ser de chocolate, porque a massa era de chocolate do outro bolo. Mas eu faço mais ou menos dessa forma. Ela, então tá bom. Só que eu não fiz. Então, foi falha minha, lógico, também. E aí eu pedi desculpas e tal. Ela, não, mas tudo bem, sem problema. O bolo tava uma delícia. E aí no final deu tudo certo. Mas ela falou bem assim, eu achei que a decoração ia ser igual do outro bolo. Falei, caraca, que tenso. Inclusive, aquele bolo que eu mostrei pra ela tá até aqui no canal. Mas no final deu tudo certo, gente. Essas coisas acontecem. Então, toda vez que você for mandar uma referência para um cliente, faça daquele jeito. Não faça diferente, justamente para não acontecer isso. E, principalmente, para nós, confeiteiras artesanais, gente, ainda mais a gente que trabalha com personalizado, é muito importante o cliente trazer uma referência, entendeu? Daquilo que ele quer. Para você já montar de acordo com aquilo que ele quer, entendeu? Para não ficar nessas distorções aí de informações, de formatos e afins.
entendeu? Mas no final dá tudo certo. Meus amores, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar muito, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.